Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo, me ajeitar aqui no sofá. Vou apresentar um vídeo para eu falar hoje sobre o passamento. O passamento é a passagem do espírito desta vida para a vida espiritual. E esse material eu apanhei lá no livro chamado Céu e Inferno, um livro que faz parte da literatura espírita, da codificação das obras fundamentais do Espiritismo, feita por Allan Kardec, naturalmente trazida pelos espíritos através de médiuns, que o Kardec por si não escreveu nada, ele codificou, não é? E fez naturalmente em todas as obras fundamentais do Espiritismo as suas próprias observações em destaque, para mostrar o entendimento que ele tinha da matéria e passar o seu rico conhecimento para nós outros. Então, a certeza da vida futura, nós vamos começar assim, dizendo que a certeza da vida futura, ela não exclui nossos medos da morte em si ou do momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? É bem por isso que muitos de nós nos inquietamos, e com razão, naturalmente, visto que ninguém foge a essa lei fatal dessa transição. Ricos, pobres, letrados, ignorantes, todos teremos essa viagem recusável deste para o outro plano. Então, nós observamos que a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, ela nos leva a julgar que as sensações experimentadas nesse momento nem sempre são as mesmas. Nem sempre são as mesmas. Passa o caminhão aí. Um verdadeiro enigma a ser decifrado. Me lembro que li um livro, talvez seja do André Luiz, mas não tenho certeza, em que num quarto alguém gritava muito, sofria convulsões, alguém que estava por desencarnar e acabou desencarnando, quarto de hospital. E quando o enfermeiro saiu do hospital, alguém lhe perguntou: o que houve aí? Ele disse: não foi nada não, só fulano que fez um escândalo danado para esticar as canelas. Um enfermeiro experiente, acostumado a presenciar desencarne, relatou com essa frieza as convulsões terríveis ocorridas com o paciente que acabava de desencarnar. Então, quanto a isso é um enigma, né? Então a morte é para nós um enigma. E quanto a esse enigma, nós vamos perguntar: quem poderá nos esclarecer a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem poderá fazer isso para nós? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião efetivamente se calam? E se calam por quê? Se calam por lhes faltar, naturalmente, conhecimento das leis que regem as relações entre o corpo e o espírito, entre a alma e o corpo, né? Parando uns, naturalmente, nos limites da vida material. O materialista acha que morreu, acabou e ponto, não tem conversa, né? Mas para os religiosos, de uma maneira geral, a vida para nos umbrais da vida espiritual, né? Umbral não é necessariamente, não é uma região. Umbral é um portal, né? Um portal pelo qual nós passamos ao desencarnar e ao reencarnar passamos por ele também. Então esse é um umbral. Então, para os religiosos de todas as religiões, para por aí, apenas especulando o que vem depois, o céu, o inferno, quem sabe? Especulando sobre isso. E quem poderá nos orientar? Alguém diria o Chapolin? Chapolin? Não, não é o Chapolin, não. É o Espiritismo. O Espiritismo é o traço de união entre essas duas fases da existência imortal do Espírito. E só ele pode nos dizer como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, trazida ali na literatura, em O Livro dos Espíritos, quer pela descrição dos que deixaram este mundo, lá no livro O Livro dos Médiuns, não é? Na Revista Espírita. O conhecimento do laço fluídico que rege, então, que une a alma e o corpo, é a chave deste e de outros tantos fenômenos. Considerando uma coisa, vamos considerar uma coisa também que julgo ser importante, julgando a questão em si. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. Um corpo morto, um corpo sem a presença da alma, ele é inerte, não sente dor, não é? É só a alma que experimenta a sensação de dor ou de prazer durante toda a vida. E a desagregação, naturalmente, material, ela repercute na alma.
que por esse motivo então recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo, então, quem sofre, pois este não é mais que um instrumento da dor. A alma sim, a alma é o paciente do qual nós estamos tratando no vídeo de hoje. Então, após a morte, quando a alma deixa totalmente o corpo, mesmo que este seja mutilado, cremado, nenhuma impressão sofrerá a alma. Isto por já estar isolada do corpo, pois a alma tem sensações próprias cuja fonte não reside definitivamente na matéria tangível. Lembremos nesse ponto aqui do nosso vídeo que o homem é formado pelo espírito, vamos recordar isso, pelo perispírito com seu conjunto de corpos e pelo corpo físico. Lembremos ainda que o perispírito e o espírito não estão encerrados no corpo. É o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. Essa é a conformação do homem que nós conhecemos, que nós somos. Lembremos ainda que o espírito, chamado de corpo espiritual por algumas iniciações, o perispírito, melhor dizendo, que é chamado de corpo espiritual por algumas iniciações espiritualistas, não se separa da alma nem antes nem depois da morte. O perispírito não se separa da alma, nem antes nem depois da morte. Separa-se sim do corpo, né? Ele não forma com a alma senão uma só entidade. E nem mesmo se pode conceber uma sem a outra, a alma sem o corpo perispiritual sem a alma. Pois no estado de pureza espiritual, que a gente aprende lá na primeira escala de O Livro dos Espíritos, restará junto ao espírito o corpo mental, que alguns chamam de corpo mental superior. Isso por conter o corpo mental um grande banco de dados do espírito, que também faz parte do perispírito, né? Então o corpo mental também faz parte do perispírito. Vão se extinguindo os demais corpos na medida que o espírito evolui e resta apenas o corpo mental. Conforme nós já vimos, inclusive, num vídeo que nós fizemos sobre o perispírito. Então, durante a vida, o fluido perispirítico, ele penetra no corpo físico em todas as suas partes e serve então de veículo às sensações físicas da alma. Da mesma forma como a alma, pelo perispírito, atua sobre o corpo e dirige seus movimentos. Então, espírito, perispírito, corpo físico. O espírito age através do perispírito para movimentar o corpo físico. E as ocorrências com o corpo físico repercutem no perispírito, que é sentida pela alma ou pelo espírito encarnado, né? Então, é assim que a coisa ocorre. Então, a extinção da vida orgânica com a morte, ela acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Esse laço fluídico, na verdade, ele foi chamado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1860 como cordão fluídico, mas também é conhecido como cordão de prata, fio de prata, também de fio fluídico ou de cordão astral, dependendo da iniciação religiosa que trate do assunto. Mas essa separação nunca ela é brusca. O fluido perispiritual, só aos poucos, de pouco a pouco, ele vai se desprendendo de todos os órgãos físicos, de sorte que a separação ela só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Então, quando não reste mais nenhum átomo, aí então a morte é definitiva. Donde se conclui então que a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, ela está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, pelo cordão fluídico que nós mencionamos, e por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta esse rompimento. Então, desagregou tudo, o espírito não sente mais nada. Mas enquanto houver um dedinho ligado ali, um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo, ainda que seja uma única, ainda o espírito sentirá as dores do desencarne. Assim, conforme a circunstância, a morte pode ser mais ou menos penosa, pois o sofrimento, então, que acompanha a morte, está subordinado à força adesiva do cordão fluídico que une o corpo ao perispírito, né?
e que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem então menos penosa. E, finalmente, em outro caso, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma então deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. É um assunto interessante, né? Quem já presenciou o desencarne de alguém, conhecendo esse assunto, memorizando esse material que está lá no livro Céu e Inferno, vai observar que isso realmente ocorre. Imagine a pessoa que está desencarnando, então. Né? Mas uma coisa importante que nós acrescentemos ao tema, que a causa principal da maior e menor dificuldade no desprendimento ou de desprendimento é o estado moral da alma. É o estado moral da alma. Parece bobagem para alguns, né? Mas é o estado moral, porque a afinidade entre o corpo e o perispírito, ela conta muito, muito mesmo, pois o passamento é proporcional ao apego que a criatura tem à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Né? Porque, ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. É quase nulo. É só necessário para a manutenção da vida. Né? E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, só depende de nós, então, tornarmos fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, fico pensando, né, nos vícios que nós temos. Quando o sujeito é glutão, por exemplo, o apego dele à vida física é em relação à alimentação. Né? Quando o sujeito é um sujeito ganancioso pelos bens materiais, a sua presença no corpo físico está presa por esses desejos, por essas vontades, por esses vícios, e torna para ele muito difícil se desprender desses bens no momento do desencarne. E leva isso, inclusive, para a vida espiritual. Haja vistas a narrativa do Espírito André Luiz, salvo engano no livro Nosso Lar, quando ele vai buscar o avô, vai buscar o avô que se encontra no mundo espiritual com muita dor, se apegando a pedaços de barro, como se fosse o seu tesouro, porque na terra ele havia sido muito apegado aos bens materiais. E nós ficamos pensando, eu até estava pensando um dia desses, sabe? Depois que eu estava relendo esse material, porque eu já havia lido para poder agora passar para o vídeo, eu estava pensando, hoje em dia é muito comum as pessoas se apegarem à vida saudável, dita vida saudável, né? E se entregam aos excessos dos exercícios físicos, mas essa é uma elucubração minha, tá? Se entregam aos excessos dos exercícios físicos e tornam o seu corpo verdadeira escultura, eu ia dizer monstruosidade, né? Verdadeira escultura, muitas vezes grotesca. Penso eu que um espírito que faz exercícios não para a manutenção do bem-estar do corpo físico, porque isso é necessário, todos nós devemos fazer, né? Mas para esse apego extremo à forma física, penso eu que esses espíritos também vão encontrar muita dificuldade para se desligar da vida física. Mas esse, repito, é um pensamento que eu tive quando estava relendo esse assunto para realizar esse vídeo, né? Então, nós podemos pedir o seguinte, que você comente esse material, se quiser comentar, porque é sempre opcional, mas uma coisa que eu gostaria que você fizesse é que compartilhasse esse material com seus companheiros espíritas, porque o vídeo é espírita, feito por um espírita, tirado da literatura espírita para os espíritas, não é? Então comente, compartilhe com esses seus amigos espíritas também, para que o vídeo possa ter maior visualização e o conhecimento possa se expandir, para aquele que não leu o livro Céu e Inferno possa ler, né? E no mais, nós vamos adiante.